Bem, então, olá a todos. É, Nessa aula, nós vamos cobrir a parte dos mecanismos de atenção e autoatenção, né, chamada self-attention, e falar como a gente estende esses mecanismos de atenção que são para conjuntos para você colocar numa rede mais estruturada que lida com a questão de ordem, né, com sequências, que são os transformers, né? Então, vou começar primeiro falando de atenção e autoatenção, né, de self-attention. Então, nas aulas anteriores, nós falamos de redes que processam sequências, né? Então, a entrada é uma sequência e a saída é uma sequência, e nós temos uma camada que vai traduzir, né, essa sequência de entrada numa sequência de saída, e implícito está aí que podem ser dados, são dados ordenados, que podem ser dados ordenados ao longo do tempo e que não têm, né, uma duração não determinada, né? A priori, quando você entra com os dados na rede, o tamanho da sequência pode ser arbitrário, né? Então, é exatamente isso, quer dizer, essas camadas sequência, elas têm que conseguir trabalhar com sequências de tamanhos arbitrários, né? Embora sejam homogêneas, no sentido que os parâmetros são os mesmos parâmetros estão variando ao longo da sequência, né? Mas ela é muito versátil porque você pode processar a sequência e a saída pode ser uma outra sequência, mas como a gente já viu, né? Você pode ter uma sequência que gera uma sequência unitária, né? Uma sequência com número de elementos diferentes, né? Ou até pensar que é uma sequência de um elemento que vai gerar uma sequência com mais elementos, né? E daí você pode pensar na parte probabilística, né? Que você pode fazer um treinamento, né, usando modelos autorregressivos, que a gente vai falar um pouco mais para frente no contexto de modelos generativos, né? E aí, se você for pensar no caso geral, né, essas redes de sequência, elas são causais, né? Então, esses modelos causais, como a gente falou na aula passada, né, quando a gente falou, né, de redes recorrentes, né, são baseados em cadeias de Markov, né? Então, você, na verdade, no caso de cadeias de Markov, né, é um processo estocástico estacionário que ele é determinado exatamente pelo que vem antes, né? Então, você só pode olhar para trás, né, no modelo causal, e em outros modelos causais você pode olhar não só no que vem antes imediatamente, mas pode olhar mais longe ainda, né? Então, a gente quer uma coisa muito geral, né, que no final vai se traduzir nos transformers, né? Então, a ideia é essa, quer dizer, a gente falou das redes recorrentes, né, onde o modelo probabilístico, né, é uma cadeia de Markov, né? Então, nós temos as dependências, né, só do que vem imediatamente antes, né? E, mais do que isso, quer dizer, a ideia é que você tem uma sequência que você vai processar de maneira sequencial, né? E, de uma certa maneira, predizer, né, o próximo elemento da sequência através da distribuição de probabilidade desse processo estocástico estacionário, né? Então, entra um dado aqui, né? Você tem aquele estado escondido, né? E aí ele vai predizer o próximo estado, né? Você treina a rede para fazer isso, né? E você, com isso, tem um mecanismo para gerar uma outra sequência das maneiras todas que a gente já discutiu antes, né? Então, foi isso que a gente viu até agora. A gente quer uma coisa muito mais geral, né? E aí, o que a gente vai fazer primeiro, a gente quer ter uma questão que não só eliminar essa restrição de ter dependências curtas, né, da cadeia de Markov, mas ter um processamento que não é sequencial, um processamento paralelo para explorar todo o poder das GPUs, né? E aí, a ideia básica aqui é usar esse princípio da atenção, no caso, self-attention, porque a gente vai aplicar atenção aos dados de entrada. E primeiro a gente vai ver isso de uma maneira simples, e depois a gente vai ver como pegar essa ideia básica e sofisticar ela para ela ser mais flexível e permitir, né, uma série de outras propriedades que a gente está interessado, né? Então, vamos ver aqui, né?
assim, qual é o mecanismo básico, né, de uma rede que usa a autoatenção, né? Então, o que é a rede de autoatenção? A gente não falou muito aqui de redes que são totalmente conectadas, né, as MLPs, né? Aqui você pode imaginar que isso aqui é uma generalização de uma rede MLP, porque se eu juntar todas essas entradas aqui, de X1 a X6, né, e imaginar que isso é a entrada da rede, eu tenho uma rede totalmente conectada, né, que vai ter essa saída aqui, Y1 a Y6. Né? Aqui a gente não, assim, está colocando uma restrição que, para isso funcionar desse jeito, a gente está determinando que o tamanho dos dados aqui de entrada e saída são fixos. Né? A gente quer generalizar isso para uma sequência de qualquer tamanho, né? Mas se a gente abstrair e imaginar que, na verdade, a gente está trabalhando com conjuntos, né? Então, eu tenho um conjunto de 6 entradas e quero processar eles de alguma maneira, que eu vou produzir um outro conjunto de 6 saídas. E vou botar aqui uma rede totalmente conectada. Né? E essa rede totalmente conectada seria uma rede linear aqui. Quer dizer, eu tenho uma matriz, né, cheia aqui, que cada YI, né, vai ser resultado, né, de aplicar essa matriz W, né, na entrada XJ aqui. Né? Então, você tem um vetor aqui, né, e, quer dizer, vetores aqui, e a saída de cada elemento aqui é aplicar essa matriz nesse vetor e vai dar o resultado aqui. Né? É álgebra linear muito simples, mas o negócio que é importante aqui é como você gera esses pesos, né? Exatamente pelo mecanismo de atenção, né? Esses WIJ. Né? Então, a ideia é o seguinte, né? Cada WIJ, como eu falei, ele vai ser determinado pelo produto interno, né? Do XI com o WJ, né? Para produzir um YI. Né? E, depois disso, a gente vai fazer uma exponenciação aqui desse peso, né, com uma normalização. Isso aqui, essencialmente, é o mecanismo de softmax. Né? Então, você pode imaginar que esse primeiro estágio aqui, a gente está projetando, né, fazendo um produto interno de um com o outro e vendo quanto relacionado o XI está com o XJ. Né? Só que a gente quer ver essa relação em termos de probabilidade. Né? Então, a gente vai usar o softmax. Então, essencialmente, né, o mecanismo de atenção, ele vai dizer o quanto cada elemento aqui da entrada, né, está relacionado com os outros elementos. Né? No caso, quer dizer, eu posso testar o X1 com para gerar o Y1, mas para gerar o Y2, para gerar o Y3 e tal. Né? Então, o que vai acontecer é que aí, assim, eu vou estar vendo quanto sensível cada elemento de entrada é em relação aos outros. Isso aqui vai estar sendo manifestado na saída. Então, exatamente isso que é a atenção. Quer dizer, a autoatenção, porque a gente está usando o X para as duas coisas, né? Para gerar o Y. Né? Então, é essencialmente esse esquema aqui. Quer dizer, você tem para cada Y, né, você vai pegar os vetores correspondentes IJ, né, da entrada, e fazer o produto interno e fazer aquela operação de softmax e vai dar exatamente essa sensibilidade, quanto esse está relacionado com o que estaria na outra posição. Né? Obviamente, dá para ver que, assim, por esse conceito, é óbvio que o X3 vai estar muito relacionado com o X3, porque seria quase que a identidade aqui, né? Ele é ele mesmo. Né? Mas você tem aqui, né, quer dizer, quanto que o X3 está relacionado com o X4, quanto que o X3 está relacionado com o X5, e etc. Então, é isso que você vai produzir aqui. Né? E aí, essa operação é muito interessante, porque eu falei, a gente antes estava com um processamento sequencial, agora a gente tem um processamento que você pode aplicar as coisas em paralelo e usando, né, e de maneira vetorizada, né, e usando a álgebra linear que a gente usa para as redes de convolução e o que a gente usa na placa gráfica. Então, essencialmente, você tem, né, esse vetorzão X, né, que tem todas as entradas, né, que é um tensor, né, você tem a matriz, né,
essa matriz W', né, que é aquele primeiro elemento lá de gerar pelos produtos internos, né, que você vai gerar os elementos da matriz. E aí, essa matriz W', para criar ela, você vai fazer o produto interno, né, do X com X transposto, pode fazer tudo isso em paralelo, né, e gerar a matriz. Né? Aí depois você vai aplicar o softmax, né, nos elementos dessa matriz, né, e isso é um processamento que é muito rápido de fazer na GPU. Né? O dever de casa para vocês é de dizerem qual é esse processamento, né, o processamento de reduce. Né? E aí, você tem a matriz W, para gerar o resultado, aí você pega o W, né, multiplica pelo X transposto, vai dar o Y transposto. Né? Então, é um mecanismo muito eficiente, muito bem adaptado para processamento na GPU em paralelo. Né? Então, assim, nota que algumas coisas, quer dizer, esse mecanismo tem toda a intuição do que eu falei, mas ele não é flexível o suficiente. Por quê? Porque, como eu falei, obviamente, né, o XI, né, vai estar muito relacionado com ele próprio. Né? Isso vai ser refletido no YI, né, através desse peso, né, o WII, né, que vai ter um maior peso ali em termos da probabilidade do relacionamento. Né? Mas isso é uma das coisas que a gente vai botar um mecanismo para generalizar. Né? A outra coisa que é interessante aqui é notar que esse mecanismo de autoatenção não tem parâmetro nenhum. Né? Quer dizer, você entra com os dados aí por aquela definição, ele produz aquilo. Né? Mas nota que, como a gente falou, né, quando falou das redes de sequência, né, e das redes recorrentes, né, você tem que codificar os dados de entrada, né, para ser aqueles vetores. Né? Então, você tem algum mecanismo, né, que é o chamado embedding, né, que vai criar os elementos de entrada, no caso, os elementos desse conjunto de entrada. E isso aqui vai, como você cria esses elementos, vai determinar propriedades desse mecanismo de autoatenção. Né? E a outra coisa que a gente já viu antes aqui no curso é que você tem uma operação linear entre o x e o y, e isso aqui vai fazer com que os gradientes sejam muito bem comportados. Né? Embora tenha o softmax aqui, né, a gente não tem essas questões de ter o gradiente explodindo, né, ou desaparecendo assim de uma maneira que é prejudicial ao treinamento. Né? E aí a gente tem muitas vantagens. Né? A primeira vantagem é que você, na verdade, você está olhando a sequência toda. Né? Então, essa questão que a gente tinha que só está olhando o anterior, aqui você está olhando dentro dessa sequência todos os elementos. Quer dizer, e, de fato, na verdade, não tem nenhum acesso à informação sequencial, que você pode ser um problema ou não, dependendo do que você quer fazer. Né? Então, a gente vai... esse mecanismo vai permitir que você coloque ou não essa restrição sequencial, e a gente vai ver isso mais para o final da aula. Né? Então, a gente vai resolver isso colocando uma maneira de codificar a ordem das coisas no embedding. Né? E isso também dá muita flexibilidade no que a gente vai fazer. Né? Quer dizer, mas do jeito que a rede está, né? Porque é uma rede para sequências, nota que ela pode ser usada, quer dizer, é uma rede para conjuntos, né? Nota que, assim, por causa disso, como a gente falou antes, essa rede, quer dizer, esse mecanismo de atenção, ele é invariante por permutação. Né? Então, assim, a gente pode explorar isso para conjuntos, né, se a gente não colocar a estrutura de sequência. Né? Então, é muito flexível o que a gente tem até agora, né? Só que eu não falei como a gente vai, né, assim, colocar a informação de sequência e como a gente vai torná-la mais poderosa e mais geral, né, que a gente vai ver agora em seguida. Então, para dar uma intuição de por que é importante ter esse mecanismo de autoatenção, né? Aliás, só um comentário aqui, né? Curioso, né? O paper que criou essa ideia, né? Introduziu isso na comunidade, né? De machine learning. O título do paper é assim: Attention is all you need. Então, era um pessoal muito, vamos dizer assim, confiante de si, né? Que esquece tudo que você já fez, isso aqui resolve tudo. Né? Mas, assim,
é interessante ver o poder desse mecanismo de autoatenção, né? Então, vamos pegar esse exemplo que eu quero relacionar, que é até um caso prático, né? Que são esses sistemas, né, de consulta, né? Por exemplo, você tem, né, a Netflix, etc., né? Você quer saber quais usuários gostam de quais filmes, né? Então, você tem o perfil dos usuários, tem as características dos filmes, e o atributo que você quer avaliar é quem gosta do quê, né? Então, como é que você faz isso com essa rede, né? Você vai ter exatamente naquele vetor de entrada, tem os usuários, né? Cada elemento ali do vetor é um usuário. Aí você diz, esse usuário, aí tem os atributos, ele gosta, né, de romance, gosta de ação, gosta de comédia, e os pesos aqui, quer dizer, as coordenadas aqui, né, desse identificador do usuário, na verdade, é o quanto que ele gosta de cada coisa. E aí você tem os filmes, né? E aí você vai dizer o que tem no filme, né? Então, o filme tem romance, tem ação, tem comédia, né? E aí esses pesos aqui, você vai querer fazer uma coisa que vai relacionar um com o outro e no final você vai saber quem gosta do quê, né? Então, para saber o resultado, né, essencialmente diretamente aquela conta que a gente fez, né? Então, nota que isso aqui, quer dizer, todas as características estão nesses embedding vectors, né? Não tem nada de features e tal, e realmente é uma coisa de ver qual é a afinidade de uma coisa com a outra, né? Então, é uma rede que calcula afinidades entre os elementos de um conjunto, né? E como é que ela funciona? Exatamente é isso, né? Só que agora eu queria colocar um outro ingrediente aqui, é que você quer relacionar coisas, né, desses elementos de maneira não trivial, né? Não é aquela maneira determinística e causal que a gente tinha visto nas redes de sequência, redes recorrentes, né? Porque as coisas se interferem umas com as outras de maneiras não triviais. Isso é que é interessante apreciar nesse outro exemplo aqui, né? Que aqui já tem, né, a rede completa, né? Que tem essa camada de embedding, né? Aí tem um resultado aqui, aí tem essa camada de autoatenção básica que eu falei, tem a sequência de saída, e aqui no final é um caso de classificação. Isso aqui é uma outra aplicação que é assim, eu tenho um restaurante e tenho os comentários, né, dos usuários a partir desse restaurante. Então, eu quero saber se o restaurante é bom ou não, e aqui ele vai dizer o grau de quanto bom é o restaurante. Tá? Agora, imagina que o usuário falou isso aqui. Esse restaurante não era muito ruim, né? Então, você vê que tem palavras aqui que têm significados diferentes que estão relacionados dentro da estrutura gramatical daí e de uma estrutura semântica. E a gente quer capturar esse significado que é não trivial. Então, se a gente for traduzir isso no mecanismo de atenção, o que a gente vai ter é o seguinte, imagina que eu tenho terrível, né? Então, terrível é uma coisa muito ruim, né? Mas aí esse cara falou assim, não é terrível. Então, ele inverteu o negócio. Então, eu tenho que relacionar esse não com esse terrível. Mas tem uma gradação aqui, porque assim, não é assim não terrível absoluto, não é muito terrível, então é mais ou menos terrível. Então você tem que juntar essas três coisas aqui que têm posições diferentes, né, e ligar isso com o restaurante, né? E isso é que esse mecanismo permite que a gente faça, né? E a gente vai ver com mais detalhe, assim, como que a gente generaliza essa coisa de... Porque o ponto aqui eu falei, eu quero relacionar essas coisas, mas, assim, como é que a gente chega num resultado, né? Então, a gente vai ver que é interessante colocar alguns outros mecanismos aqui nesse mecanismo de autoatenção padrão, né? Então, são três mecanismos importantes que vão acrescentar muita coisa nesse mecanismo de autoatenção. O primeiro é que a gente vai fazer aquele produto interno com uma escala, de uma certa maneira, para normalizar e regularizar, né? O segundo é que a gente vai evitar de estar simplesmente comparando cada elemento com cada elemento e vendo a afinidade entre esses elementos de uma maneira simples, né? A gente vai generalizar isso. E segundo, que a gente vai ter, que chama essas multi-head attentions, que você vai ter
você vai poder treinar atenção para coisas diferentes, tá? E o mais legal disso é que você vai poder fazer isso em paralelo, tá? Então, isso é muito poderoso. Essas três coisas são muito poderosas e vão ser a base do mecanismo de atenção que a gente vai usar como ponto de partida para criar os transformers, né? Então, essencialmente, quer dizer, essa parte de montar uma escala é fazer uma coisa que não seja assim, sensível à dimensão do conjunto, né? O tamanho do conjunto. Então, você vai fazer o produto interno, mas você vai normalizar, dividir pela raiz da dimensão de entrada ali, né? Então, isso vai dar o mesmo resultado para conjuntos de tamanhos diferentes, né? E vetores de tamanhos diferentes, né? Aí, a segunda coisa é esse conceito que é o mais importante, talvez, que é o que eu falei, é que ele vai permitir que você generalize esse conceito de qual é a afinidade de quem com quem, né? Então, a gente está introduzindo três palavrinhas aqui que, assim, eu acho que até elas são interessantes pela intuição do que elas significam. Então, aqui a gente tinha x, x e x, né? E, em princípio, só que varia a posição, né? A gente vai dar uma semântica para isso pensando na generalização da operação. Então, assim, o dado que você vai testar aqui, que é a entrada, chama valor, né? Aí você vai querer fazer uma relação de uma chave com uma consulta, tá? Então, você tem a chave, a consulta e o valor que vai produzir um resultado, né? Isso aqui a gente pode imaginar dessa maneira, que é como se fosse um dicionário assim, geral, soft dictionary, né? Então, a chave seria como se fosse a chave de um dicionário, né? O valor, né, é o valor que tem lá no dicionário. E a query, eu quero relacionar, né, o elemento do dicionário em relação a alguma coisa aqui, né? E então, assim, isso mostra essa coisa de você já estar categorizando as coisas, né? Porque assim, você pode pensar em propriedades e coisas assim, etc., né? Então, assim, se a gente pensar em atenção como esse soft dictionary, né? Essa key, query, value são vetores, né? E aí, como a gente viu, quer dizer, cada chave dessas ela vai se relacionar com alguma pergunta de alguma maneira, né? E essa maneira, quer dizer, é determinada pelo aquele produto interno normalizado que a gente viu, né? E no final a gente vai misturar todos esses valores aqui que são retornados, né, com esse softmax normalizado, né, que vai fazer uma combinação desses pesos, né? E aí, no caso, esse é um mecanismo de atenção geral, né, que quando você aplica para elementos do mesmo conjunto, né, que é chamado de autoatenção, né, self-attention, né? Mas aí, para criar essas chaves, perguntas e valores, né, você vai ter uma transformação que vai definir, né, o que vai ser a atenção, né? Então, a ideia é o seguinte, que você vai introduzir três matrizes, né, K, Q e V maiúsculo, né, que vão ser transformações lineares, né, na verdade vão ser transformações afins, né, porque você tem as matrizes com os bias, né, que você vai aplicar no XI, né, para gerar o KI, o QI e o VI, né? Então, com isso, você pode fazer permutações, combinações, todo tipo de coisa que você pode pensar de elementos do conjunto de entrada para gerar essas chaves, né, perguntas e valores, né, para você poder aplicar aqui na rede, tá? Isso aí pode ser determinado de várias maneiras, pode ser fixo, pode ser aprendido, pode fazer várias coisas com isso, né? Então, naquele exemplo que eu falei, né, do restaurante, né, você vai ter uma camada de atenção, né, que ela vai querer, na verdade, imaginar que na saída você vai ter essas relações que você primeiro vai relacionar o restaurante com o terrível, né, e ao mesmo tempo, né, quando você está pensando no terrível, não está pensando no terrível, está pensando que não terrível, né, ele inverte esse significado e muito, né, ele vai moderar o valor, né? Então,
isso aqui tudo vai ser combinado para dar o resultado final, né? E aí o truque é como é que você vai criar as matrizes para fazer isso, depois treinar para assim, ter vamos dizer, a recomendação correta do restaurante, né, baseado no que os usuários descreveram, né? E aí nota que aqui a gente já está entrando um pouco nessa coisa dos Large Language Models, né? Porque isso aqui você tem que ter um entendimento da estrutura de gramática, da estrutura sintática e da estrutura semântica, né, ao mesmo tempo, né? Mas ainda falta algumas coisas que eu vou continuar aqui, né? Aí tem a última coisa que a gente quer poder ver muitas coisas ao mesmo tempo, né? Literalmente ao mesmo tempo. Aí você tem esse mecanismo de autoatenção com múltiplas cabeças, né? Quer dizer que cada cabeça vai ver um negócio diferente. Então, como é que você faz isso? Você tem, na verdade, como se fosse aqui em paralelo, você vai de vários mecanismos de atenção, né, com os elementos de entrada, os elementos de saída, mas para fazer isso eficiente em paralelo, você vai imaginar que você tem a entrada, né? Você vai dividir ela em duas partes, né? Aí você vai ter essas chaves, queries e valores, né? Uma para cada um aqui, porque aqui, esses aqui estão vindo daqui, esses aqui estão vindo daqui, né? E aí você aplica a autotensão, vai gerar a saída aqui, né? E são dois conjuntos, né? E vão sair dois conjuntos, aí você vai concatenar, e isso aqui vai ser a saída da rede. Você pode botar camadas, né? Cada camada pode ter várias cabeças, e aí você vai gerar uma coisa que tem vários tipos de atenção para várias coisas, né? E isso pode ser feito de uma maneira muito eficiente, porque ali a gente estava tratando separadamente, né? Chave, query e valor, né? Que você tem que dividir, botar e tal, e fazer aquela coisa. Mas no final, o que você pode fazer, assim, você tem os dados aqui, o XI, né? E tem o head 1 e o head 2, né? Então, você vai dividir isso aqui nas matrizes, né? De key, query, value, e tem a entrada aqui. Então, você rearranjando as coisas, você monta os tensores, né? De uma maneira muito fácil e gera a rede, né? Assim, porque a GPU foi feita, né? Todo o processamento tensorial foi feito para trabalhar assim. Então, isso é muito fácil de implementar, né? Usando, né? Tensores, né? Então, só recapitulando, né? O que a gente tem até agora? A gente tem esse mecanismo de autotensão, que é uma camada que transforma sequência para sequência, né? Usando computação paralela, né? Muito eficiente, né? E, ao mesmo tempo, você não tem esse problema, né? De analisar os dados, né? Em distâncias diferentes, né? Pensando, né? Assim, dados que estão próximos ou longe, né? Não tem isso, é um conjunto, e você está essencialmente processando todo mundo igualmente, né? Por outro lado, tem uma coisa que a gente perdeu, que você não tem acesso à estrutura sequencial da entrada, e, em geral, a entrada tem uma sequência, né? E aí, assim, a gente quer também ver que essa sequência aqui, quer dizer, você vai ter parâmetros, né, que você quer predizer coisas que vêm depois, baseado em coisas que vieram antes, mas, ao mesmo tempo, analisar todas as relações, né, e até predizer coisas que vão muito mais para frente, né? Então, se você coloca o conceito de ordenação aí, né, juntando com essa análise que é de conjunto e não tem, né, uma causalidade, você vê a coisa de qualquer jeito, né? E é isso que a gente vai trabalhar agora, que é exatamente colocar os transformers, né? Então, os transformers é o jeito de pegar o mecanismo de autoatenção e botar numa rede que vai permitir todo o controle, né? Não só de você trabalhar com sequências, mas trabalhar com outras estruturas, mas, ao mesmo tempo, botar camadas lógicas, né? De níveis de abstração diferentes que a gente vai ver agora, né? Então, essencialmente, é isso. Quer dizer, o transformer ele vai criar um modelo, né, que é para sequência, né, que usa o mecanismo de autotensão para propagar a informação ao longo da sequência, né?
No caso aqui, uma sequência que varia no tempo, na dimensão do tempo, né? Mas, como eu falei, quer dizer, esse mecanismo ele pode, na verdade, propagar a autotensão em outras estruturas, né? Que a gente vai ver na próxima semana. Por exemplo, para a imagem, você tem os VITs, os Vision Transformers, né? E aí tem um outro jeito de fazer essa propagação. Se você tivesse um grafo, você poderia ter um Graph Transformer, né? Então, é importante até ver separadamente, né, esse mecanismo de alta tensão e o transformer, né? E o transformer de uma maneira genérica, pensando nessa maneira de você criar arquiteturas de redes para dados com estruturas diferentes, né? Bom, então o que é o transformer? O transformer ele tem esse bloco básico, que aí, se lembrar as redes que a gente já falou aqui, redes de convolução, etc., né? Essencialmente, ele tem a coisa mais importante, que é esse módulo de autotensão. Mas, por outro lado, ele lembra a ResNet, porque ele tem esses skip connections aqui, tá? E ele tem coisas das redes de convolução, porque ele tem uma camada de normalização aqui e tem uma camada linear aqui que faz um feed-forward. Então, essencialmente, o bloco transformer canônico entra essa sequência de entrada, né? Tudo em paralelo aqui, aí ele vai ter essa camada de normalização, aí tem a camada de autotensão, e aí aqui ele aplica uma skip connection, né? Aí tem uma segunda normalização e uma camada linear de feed-forward, que você pode mudar um pouco aqui, e aí tem uma segunda camada de skip connection e tem a saída. Então, esse é o bloco transformer básico, né? Mas a gente vai querer usar esse bloco como um elemento, exatamente um bloco de uma rede de transformers, né? Então, vamos ver aqui primeiro essa coisa dessa camada de normalização, porque aqui a gente tem duas coisas. Tem a normalização, né? Do batch, né? Porque você vai fazer um processamento em batch dos dados, e ao longo do tempo, que é ao longo dos elementos da sequência. Mas, essencialmente, é aquela mesma ideia de normalização, né? Quer dizer, você vai calcular a média sobre os tokens, né, dos elementos da sequência, a variância sobre os tokens, e aí você vai fazer o reescalamento aqui, né, para normalizar, né, entre 0 e 1 aqui, né? E aí isso também vai permitir uma invariância, né, em relação às escalas e coisas assim dos dados, né? Que isso vai ajudar muito, né, quando entrar lá no bloco de autotensão, né? E aí a rede de transformer realmente é uma coisa assim, tá vendo? Você tem a entrada com aqueles embeddings, aí você tem vários blocos de transformers, aí você tem uma saída, né? E aí você pode fazer uma operação de agregação aqui, que pode ser soma, média, o max pooling, para ter um resultado final, né? Então, isso aí é a rede básica de transformers para a sequência, né? E aí tem uma questão, né? Eu falei sequência, né? Mas até agora, se vocês forem me questionar, vai dizer, não, isso aqui funciona para conjuntos e tal, bem poderoso, tem, né, assim, uma hierarquia aqui de tanto, né, de níveis de atenção quanto atenções diferentes e níveis de abstração diferentes, mas não tem nada aqui que diga que eu estou trabalhando com uma sequência, né? Aqui está escrito sequência de saída, mas a gente está trabalhando com os dados como elementos de um conjunto. Então, o primeiro ponto é que esses blocos de transformer não são causais, né? Porque aquela matriz é uma matriz quadrada e está processando todo mundo com todo mundo. Como é que a gente transforma um bloco de transformer num bloco causal, né? Então, o truque assim, uma coisa de álgebra linear básica, né? Mas que funciona muito bem, é botar uma máscara de alta tensão causal. Quer dizer, eu quero que quando fizer aquelas multiplicações, né, do self-attention, eu só vou olhar para o que estava antes, não vou olhar para o que estava depois, para cada elemento. Então, é pegar essas matrizes W e transformar elas, né, em matriz lower triangular, né? E aí é só você botar essa máscara aqui, você coloca aqui, né, no W', né, aqui uma máscara que os pesos aqui são como se fosse menos infinito, né? Quer dizer, se o J for maior que o I, né, vai ser menos infinito. Quando você aplica o softmax, isso aqui vai dar zero, né? E aí, quando você faz a operação,
né, você só está relacionando com o que vem antes, não com o que vem depois, né? E aí isso aqui já mostra que você tem uma ordenação na sequência, né? Só que a gente vai querer mais ainda, né? E, bom, isso aqui já daria para a gente poder trabalhar com aquele modelo de linguagem de você predizer o próximo caractere, né? Porque tem essa ordem aqui, né? O que você está olhando, né? Em cada ponto aqui é o que vem antes, né? Então, aquele primeiro exemplo que eu dei de rede recorrente, a gente conseguiria, né, resolver, né, como se fosse um modelo autorregressivo, né, usando essa modificação. Mas precisa de mais uma outra coisa, que é realmente você entender a posição das coisas na sequência. Não é só saber se vem antes, né? E aí, você entender a posição é muito importante, parece que não, mas esse exemplo aqui mostra muito bem isso. Olha essas duas frases. Esse aqui está dizendo que isso aqui não é um restaurante real, é uma bodega de pé sujo que faz hambúrguer, né? Então, this is not a real restaurant, it's a filthy burger joint, né? Agora, se você trocar as palavras aqui de uma maneira sutil, né? Diz aqui, this is not a filthy burger joint, it's a real restaurant, né? Mudou completamente o resultado, né? E mesmo assim, se for olhar em detalhe aqui, aquela questão causal não resolve completamente essa questão, né? Dependendo de como é que você põe as palavras, né? E aí a gente quer colocar exatamente a questão de posição, né? Quer dizer, e assim eliminar exatamente a invariância por permutação, né? Porque aqui a gente tem, imaginando os tokens, como cada palavra sendo um token, né? Se você fizer permutações ali na rede, né? Com aquela coisa causal, né? Você só está olhando o que vem depois, mas assim as permutações aqui continuam iguais. Então dá para se fazer umas permutações espertas que vão ser adversariais para o resultado, né? A gente quer eliminar isso colocando a informação de posição. E aí, como é que a gente faz? Aí entra uma coisa que é o chamado position encoding, porque a gente vai ter o position embedding junto com o position embedding e vai codificar esse embedding com o position encoding. Isso aí tem a ver com umas coisas que a gente falou antes, né, de projeção no domínio espectral e tal, mas aqui a ideia é um pouco diferente. A ideia aqui é o seguinte: a gente tem, né, o embedding, né, que é naquela entrada, né, dos tokens da sequência, no caso aí, né? E aí você vai ter aqui, né, os embeddings da palavra, né? Então cada palavra aqui vai ter um embedding. Então the é um token, main é um token, pets é outro token, cats é outro token, again é outro token. Aí você tem essa frase que tem the man pets the cat again, né? Então esse D aqui é relacionado com man, esse D aqui é relacionado com cat, né? Então para isso a gente tem que saber, né, qual é a posição dele para saber com quem que é relacionado. Aí a gente vai fazer os position embeds, que a gente vai criar esse embedding, que é a ordem de cada token desse na sequência. E nota que tem um token repetido aqui, né? Então, você vai ter um embedding V1, V2, V3, que são os elementos aqui, né? Aí, o que você faz é simplesmente concatenar isso, né? E aí você vai estar identificando univocamente, né, cada elemento ao longo da sequência, e você quer que eles possam ser ordenados. E ordenar de uma maneira que seja tranquila de você assim, ver a ordem numa distância grande, né? Você não vai querer que seja enumerável, porque aí seria pedir muito, né? Mas você quer conseguir identificar, né, a ordem dentro de uma janela muito grande. Aí qual é o truque disso? É usar a teoria espectral, né? E aí o que o pessoal bolou é o seguinte: você pega, né, uma base, né, de senos, né? E aí você vai, cada posição aqui vai ter dimensões, né? Imagina que isso é um vetor, né? Que você tem, né, várias dimensões ali, né?
E aí, cada dimensão dessas é um seno com uma frequência diferente, né? Então, é como se fosse uma enumeração que cada dígito, né, é, é a unidade, dezena, tal, só que isso aí está com frequências, e você pode botar quantas quiser. Então, essencialmente, você vai ter um negócio que vai se repetir em algum momento, mas, dependendo de como que você monta isso, para o seu propósito, você tem a ordem de qualquer sequência de qualquer tamanho, e se repetir, o negócio já está tão longe que já não importa mais, né? Então, essa que é a ideia, e isso é que eu chamo de position encoding, né? E funciona muito bem. Tem outras maneiras de fazer esse position encoding, mas eu não vou entrar em detalhe aqui. Esse aí é aquele que é simples e funciona, né? Que todo mundo usa, né? Então, só recapitulando, né? Então, esse modelo, assim, o que a gente viu hoje foi passar do modelo de self-attention para transformer agora, né? E aí, com isso, a gente definiu esse bloco de transformer, né? Definiu essa máscara de autoatenção para permitir que o modelo seja causal, né? Definiu essa questão de você colocar, né, uma hierarquia, uma pilha, né, de blocos de transformer, e nota que essa pilha de blocos de transformer, não dei tanta ênfase aqui, mas ela é muito importante, porque se a gente pensar no nível semântico de cada bloco desses, à medida que a gente cria essa pilha, ela, na verdade, é uma hierarquia de análise de coisas, porque a entrada do nível mais baixo vai para o nível mais acima, então você está analisando relações mais complexas, né? E é por isso que você tem o poder de redes, né, como o GPT-4, etc., né? Bom, para você poder pegar exatamente a estrutura, né, de informações que tem né, uma ordem, né, como a estrutura de linguagem, você precisa da informação de posição, né, que a gente viu agora por último, né? Bom, é isso, gente. Eu vou descompartilhar e a gente pode conversar um pouquinho.